Fala galera, começamos mais um podcast na fornalha, né? Eu nem sei que episódio nós estamos hoje, que episódio, Marcão? Não sei também. Faz? Não, já foi há uns 5 episódios atrás. A gente está no episódio 7, 8. É 8. Oitavo episódio. 8, 7, 8. Sejam muito bem-vindos. E olha os outros episódios pra saber onde a gente tá, né? E coloca aí nos comentários. Eu tô meio perdido, mas todo mundo já me conhece, Lucas, né? Esse aqui é o Marcão, bigodinho. Rapaz. O Thiagão, nosso irmão na fé. Rapaz, tudo bem? E esse aqui é o pastor Leandro. Amém. Hoje Pode ser. O zóio azul. Hoje ele é o nosso convidado. E para começar, né, que nem a gente começa toda vez, a gente queria que o Thiago lesse uma palavra. Hoje a palavra inaugural está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Glória a Deus. Aqui a gente está falando de um grande guerreiro, né? Estamos falando de Naamã. A gente já ouviu o pastor falar sobre ele, trazer algo muito especial, muito espetacular sobre a vida dele, né? Amém. E, igual eu brinquei no começo, eu acredito que hoje a gente esteja aqui para falar de cura. De cura da alma, de cura da mente, porque sempre que eu vejo o pastor pregar, eu sinto que vem cura. Eu sinto que ele traz libertação para a mente das pessoas. E hoje o mundo precisa de mais disso, porque eu venho observando que as pessoas estão sempre batendo palmas para pequenas coisas que parecem inofensivas, mas não são. Mensagens como: eu posso me libertar, eu posso me curar, eu sou responsável pela minha vitória, eu sou responsável pela cura do meu trauma. E assim, é tudo muito eu, e o Deus está ficando de lado. Então assim, as pessoas precisam se curar, se libertar e entender que esses pequenos eus, eu acredito, né, que são coisas que o diabo nos quer fazer crer, que nós somos capazes, que nós somos responsáveis, que nós não precisamos do nosso Deus. E sempre que o pastor está pregando, eu vejo como que ele traz Deus para a nossa vida e como que ele mostra que a gente é dependente de Deus. Amém. Na verdade, eu vejo isso aí como o diabo te dando um laço. Na primeira amarrada, tem como você arrebentar, entendeu? Mas quando ele vai prendendo cada As vez pequenas mais, coisas, né? Vai se tornar mais devagarzinho eu consigo me libertar. Vai ter uma hora que ele vai conseguir te puxar e você não vai ter mais escapatória. Deixa eu só sair um pouquinho do contexto aqui, pastor. Eu queria só que o senhor falasse um pouquinho de você. Pastor Leandro, de Guidoval. Amém. Mais o quê? Casado, tenho 2 filhos. Amém. Congrego na Casa de Oração Pentecostal Vida Nova, com o pastor Elias. A gente está nessa jornada aí já faz mais de 10 anos, crendo que Cristo é o nosso Salvador. Esse sou eu. Acima de tudo, eu aprendi como apóstolo Paulo, independente de qualquer situação, não precisa pastor, missionário. Apóstolo Paulo, primeiro ele fala o seu nome, ele fala assim: eu, apóstolo Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, em quem vos falo. Então, eu me apresento como Leandro para vocês, amigo, servo, estou aqui para servir. Eu aprendi um dia que ninguém está apto para servir sem um dia ter sentado na mesa para experimentar. Então eu sentei na mesa dele, estou aqui para servir e para fazer conforme o querer do Senhor. Amém? Amém. Pastor, a gente começa perguntando sobre Naamã. Sim. Naamã era um homem forte, era um guerreiro, e Naamã tinha problemas. Sim. E Naamã conseguiu sozinho se libertar dos seus problemas, se curar dos seus problemas? Como que é a história dele? O que aconteceu? Até onde nós conhecemos e sabemos, assim como você diz, todos os irmãos, não tem como, sozinho não tem como. A cura de Naamã, o texto bem claro nos disse que ele ouviu a voz do profeta e decidiu, através de uma carta, ir até ao profeta para que possa ele ser curado.
Só que há um detalhe, assim como você disse, você já me ouviu falar sobre isso. Eu amo muito a Bíblia, porque a Bíblia você pode pregar ela várias vezes, ele sempre vai te dar um contexto diferente. Tem uma parte lá, se eu não me engano, no verso de número 13, vai dizer que os servos de Naamã vai dizer para ele: se o profeta disse para você mergulhar, por que você não mergulharia? Então ele estava acompanhado de pessoas que deram uma impulsão nele. Então a cura nunca é sozinha. Esse fato que você fala, que eu consigo sozinho, eu faço sozinho, eu vou ser curado sozinho, na história de Naamã nos revela totalmente diferente. Que ele precisou de alguém que estava do lado dele, em olhar para ele e dizer assim: o profeta falou que você vai ser curado. Precisou de um incentivo. Nós precisamos de um incentivo. Então, nós começamos a dizer que Naamã ele não foi curado sozinho. Ele precisou de alguém para ele conseguir caminhar. Isso aí. Isso aí é bênção demais, muito forte, né? É isso aí. E na opinião do Senhor, a doença de Naamã era uma doença física ou era uma doença espiritual? A lepra de Naamã, o que era essa lepra que ele tinha? Eu vou dizer para você que é as duas, tanto corpo e tanto alma. Porque o próprio salmista vai dizer assim que a alma ferida, o corpo ela transparece. É que nem nós estamos entrando no Setembro Amarelo, que fala sobre a depressão, até mesmo a cura da alma, a cura da mente. Se o seu corpo estiver mal, se a sua mente estiver mal, se a sua alma estiver mal, o seu corpo vai demonstrar a situação que você está. Ansiedade. As pessoas, quando está muito ansiosa, tem essa síndrome da ansiedade, você vê que o corpo dela revela o que ela está passando. Por mais que você não fale, mas o seu corpo revela para você. Então, Naamã, as feridas dele, as lepras dele não eram simplesmente física e da alma, eram os dois. Ele precisava ser curado da alma, mas ele também precisava ser curado fisicamente. Isso é muito forte, né? E é forte porque, que nem você falou, ele precisava ser curado, né, espiritualmente, né, também. Isso aí. E sozinho ele não conseguia fazer isso. Trazendo para os dias de hoje, a gente vê muita gente com depressão, com ansiedade, pessoas que a gente vê esse tipo de libertação. Sim. Você acha que essa libertação espiritual ela pode ser um problema assim, espiritual e psicológico? Também. Espiritual só? Também. Eu vou abrir uma linha de pensamento aqui para que a gente possamos entender. Nem tudo é o inimigo de nossas almas. Nem tudo. O próprio Cristo, ele disse que nós devemos confiar nele, mas existem pessoas que podem nos ajudar. Então, nós temos o costume, principalmente eu vou falar para você que nessa jornada de caminhada que nós temos, as pessoas confundem e põem o espiritual em tudo. E essa doença, a depressão, o que nós comentamos aqui, a doença da alma, a doença da mente, ela não pode ser comparada com algo só que o inimigo faz. Isso é do ser humano. Eu te provo na Bíblia que o próprio Cristo, ele teve as suas crises de ansiedade, ele teve as suas crises de depressão, ele teve as suas crises. Teve um momento que ele pediu para ele ficar sozinho porque ele estava muito triste, precisava orar sós. Até na cruz do Calvário, ele se sentiu desamparado, que até falou: Pai, por que tu me desamparaste? O próprio Cristo. Então não é só questão espiritual, isso é o ser humano. E como ser humano, nós precisamos ser tratados, seja nós irmos um médico, psicólogo, e a Bíblia. A Bíblia é um manual para a sua vida, como nós estávamos falando. Mas se você não entender que você também precisa, o seu corpo necessita, não adianta. Então quer dizer que a cura, na verdade, carnal pode ser no meio espiritual também? Isso também. Isso também. Nós precisamos entender porque isso aqui é incrível. Eu preciso que nós entendamos isso. Não tem como. Não tem como. Você querer ser sarado sua alma e seu corpo não tiver. Não tem como. Deus precisava curar Naamã por dentro, mas também precisava curar por fora. Por que por dentro? Porque ele escondia sua dor, as suas feridas, mas quando ele chegava dentro de casa,
Só o grito de dor que ele tinha para tirar as suas armaduras era terrível. Então, quando ele foi curado fisicamente, a sua alma foi curada, porque ele teve a liberdade de tirar a sua armadura e ficar tranquilo. Nós precisamos entender, para encerrar essa parte aqui, é que a parte física e a parte espiritual ela tem que andar ligada. Forte. Ela tem que andar ligada. Tem que andar, né? Pastor, e um conselho para o dia de hoje, para a gente sair disso, qual que é a melhor via? Porque isso está mais entre os jovens, Sim. certo? E o motivo disso aí, com certeza, é o telefone, excesso, acaba também sendo as amizades. Também. E como que a gente consegue diminuir isso? Hoje, vou falar com você, eu tenho uma prima, se eu não estiver enganado, ela tem 10 anos de idade. E tem uma irmã que vai fazer 18 anos. Então, você vê a comparação de idade, uma tem 10, outra tem 18. Todas as duas, ela demonstra algo sobre esse tipo de depressão. A menina de 10 anos, ela posta no seu Instagram, no seu status do Instagram, que ninguém conhece quando a gente está sozinho, nos 10 anos. Ninguém sabe as lágrimas que eu derramo sozinho. Ela posta sobre ansiedade, e a minha irmã também. Minha irmã, ela tem as suas limitações, ela já passou o período de se cortar, tomar remédio, precisar de tudo isso. Se fosse um conselho, Leandro, qual é o conselho que você dá para que isso possa acabar no tempo? O apóstolo Paulo disse na sua carta a Romanos 12, versos 1 e 2, não vos conformeis. Primeira coisa, não vos conformar. É você não se conformar. A segunda coisa é com este mundo, mas transformai-vos na vossa mente pela palavra do Senhor. A primeira coisa que você tem é não conformar com a situação que você está vivendo. E quando você não conforma, você consegue ter uma mente transformada. A primeira coisa. Depois disso é passo a passo. É você criar vínculo de amizades que vai te impulsionar, que se tiver que dizer também para você não, vai ter que dizer não para você. Se tiver que dizer sim para você, também vai dizer. A primeira coisa é você não se conformar com a situação que você vive, seja financeiramente, seja na área da depressão, porque da pandemia para cá o que mais aconteceu foi isso. O ápice da depressão e do ato de suicídio foi enorme. Foi enorme. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para você é você não se conformar, é você não aceitar isso. É não aceitar. É não aceitar. E é interessante isso que o senhor falou, da menina de 10, da menina de 18. Sim. Eu converso muito com a minha esposa, porque ela é formada em pedagogia, psicopedagogia, e ela sempre me explica coisas do tipo. E a gente tem que se atentar muito para isso, porque quem está falando a verdade, quem está com a dor real, a criança de 10 ou a menina de 18? Isso. As duas. Por quê? Porque uma criança pequena, uma criança de poucos anos de idade, quando ela sai correndo e chuta a quina de uma porta, de uma parede, do sofá, de uma mesa, e aquela dor no pé dela, e ela chora como se não houvesse amanhã, e ela fala que isso está doendo demais, aquilo é verdade. Sim. Por quê? Porque naquele momento da vida dela, aquilo é a maior dor que ela já experienciou. Então, assim, talvez a menina de 10 anos, por estar sendo bombardeada na internet ou coisas assim, que hoje em dia está tudo muito poluído, ela tem impressões do mundo que lhe causam dor. E naquele momento é a maior dor que ela conhece. E à medida que vai crescendo, novas experiências vêm e novas dores também vêm. A gente tem que tomar muito cuidado com o que está vindo de fora hoje. Eu sinto que o inimigo ele é ardiloso porque ele é sutil, ele é delicado para poder agir, e ele não faz nada que é grande, que é alvoroçado, ele vem com algo bobo. É igual uma passagem que tem do cavalo, solta-se o cavalo faz uma arruaça aqui, dá um problema ali, o outro vem tirar satisfação, e nisso a cidade vira um caos. E o que o diabo fez? Soltou o cavalo. E qual é o problema disso? É o coração do homem. A gente já está com essa natureza, com esse mal enraizado dentro da gente. Então assim, hoje basta soltar o cavalo para poder fazer uma arruaça, né? E sobre esses problemas psicológicos aí da internet, aí, eu tenho uma visão, né, sobre isso. É que o que acontece na maioria das vezes? A gente não vê
problemas na internet. Você vai ver um vídeo lá do cara, sempre é um cara rico. Uhum. Aí você vai ver um vídeo de um cara um ator famoso, o cara tem os melhores carros. Tipo assim, e aquilo ali, a pessoa acha que ela não tem a vida boa por conta disso. Ela fala assim, nossa, mas esse cara se tornou milionário em uma semana, esse aqui ficou rico em um dia. Você entendeu? Isso causa uma séria depressão. Acaba sendo com as crianças. É verdade. Antigamente, na minha época, quando eu era criança, tinha propaganda de brinquedo na televisão. Uhum. Passava brinquedo tal, compra o brinquedo tal, ou compra o chocolate tal. Aí depois veio o Estatuto da Criança e Adolescente proibindo essas propagandas, porque realmente causava Ficava doido. certos É. danos que nem todo mundo poderia Aí chegar você olha lá uma família perfeita brincando com o brinquedo, brincando lá no comercial, né? Aquela família perfeita. E talvez a pessoa tenha um probleminha na família que você já fala, nossa, minha família é destruída. E isso causa uma ferida que vai aumentando. Entendeu? São traumas que é só o tempo que vai revelar. É só o tempo. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui que eu amo muito Deus. Eu amo muito Deus. Amém. E Eu também. Nós temos uma coisa em Nós comum. dois. em comum. Parabéns pra nós. Eu vou falar com você porque Deus conversa com nós em detalhes inimagináveis. Deus revela para nós em detalhes. E talvez nós queremos que Deus fale conosco nas grandezas, né? E não damos atenção aos pequenos. Por que eu falo isso? Eu vou falar com você dentro disso aqui que nós estamos conversando. Certo dia eu congreguei algum tempo aqui no Visconde Rio Branco, perto do Poço Estrela. Sim. Ajudei uma pastora ali por 2 anos. Certo dia eu saí dali, o meu pastor atual ele me emprestava a moto dele. E eu moro no alto do morro. Onde eu saí daqui, guardei a moto na igreja, onde que ele fica, e comecei a subir o morro de asfalto. Dentro desse tempo, olha para você ver, naquele exato momento, eu não sei se aqui, não dou uma risada um pouquinho, que naquele, não sei o que Visconde Rio Branco, mas na Guidoval é assim, do nada surge o cachorro. Que daí. Principalmente, lá em Rodeiro, eu vou lá, do nada, um buraquinho desse tamanho, surge o cachorro. Ou quando você tá a pé ou quando você tá de moto. Do nada surge o cachorro. Só que aí você vai falar assim, Mariano, o que tem a ver Deus esse detalhe? Eu vou te explicar. Quando ele saiu, eu não sei se aqui também tem o costume, ou onde vocês moram tem o costume, a gente lá tem o costume de se abaixar, fingir que vai pegar uma pedra para ele fugir. Naquele exato momento eu me abaixei. E só não eu agachar, o cachorro foi embora. Mas você pergunta, Mariano, o que tem tudo a ver isso aí que eu estou dizendo? De repente o Espírito Santo ministrou no meu coração. Leandro, você observou? Eu disse, o que, Deus? Você observou que só você agachar, o cachorro foi embora? Eu falei, sim, eu observei. Isso é uma coisa natural que nós vemos. Ele falou assim, é a vida de muita gente. Por quê? Porque desde pequeno, independente da idade, como você falou, seja de 10 ou 18 anos, mas só que tudo começa lá atrás. Desde pequeno, esse cachorro foi acostumado com as pessoas se agachar, com medo dele, que ele vai atacar. A primeira coisa que as pessoas fazem é atacar uma pedrinha. Vai se tornando maior, atacar outra pedra maior. Até se tornar aquilo um trauma. O cachorro ele só foge porque ele já ouviu alguém um dia atacando pedra nele. E Deus falou isso comigo. Eu disse, Leandro, existem traumas que é o tempo e eu que sou capaz de sarar. Só que nós aqui precisamos entender que talvez alguns atos de se abaixar pode ferir muita gente, porque pode lembrar de traumas passados, porque o que você acabou de falar são coisas passadas lá atrás que ninguém sabe, demonstra ser algo muito importante, mas o tempo revela. E Leandro, me explica melhor para mim entender o que você está querendo dizer. Estou querendo dizer que é preciso nós implantar isso em nossas vidas, nossas igrejas. Eu não falo de igreja A, de igreja B, mas todas. Implantar que nós precisamos. Uma igreja com a mente sarada é uma igreja com o espírito saudável. É verdade. Eu vejo isso muitas vezes por causa do emocional, a pessoa não consegue ter um contato com o Espírito Santo. Não consegue. O emocional está perturbado, bagunçado, impede ela de Trava. se comunicar. Tá, verdade. Trava mesmo.
hoje em dia isso está sendo bastante comum, né? Às vezes, tipo assim, eu conheço várias pessoas, vários amigos que falam assim, eu não vou na sua igreja porque, tipo assim, na minha não. Eu não vou na sua igreja. Você tem igreja agora? Não. Eu não tô entendendo. Tipo assim, eu não vou na sua igreja porque uma vez eu fui, uma pessoa olhou pra mim de cara feia, que dali vai virando um trauma, sabe? Às vezes a pessoa gosta de usar uma roupa mais diferente, aí e acaba não indo. Eu acho que isso está sendo bastante ruim, está prejudicando bastante a igreja. Igual você falou, tem coisa que é só com o tempo. Às vezes ela chega em outra igreja, as pessoas aceitam ela e vira. É um problemão isso aí. É assim, né? Hoje a gente tem, não vou falar muito sobre esse assunto porque é muito polêmico, Sim. mas a gente tem igreja ortodoxa, eu visito todas. Se me chamarem para ir, eu vou lá mesmo. Pode me chamar, gente. Vou na graça. Vou lá. Eu adoro visitar, adoro ver outros pregadores com outros estilos de pregar aquela mesma palavra. Né? Porque, como você falou, você pode ler várias vezes e ele dá visão para cada pessoa diferente. Eu gosto disso. Eu me alimento da palavra, né? E tem muitas igrejas ortodoxas, né, que são assim, cheias da palavra de Deus, impecáveis na pregação, impecáveis em tudo. Só que não saem dali, né? Tipo assim, é o sal dentro do saleiro, né? Eles não conseguem sair e nem receber ninguém. Por quê? Porque se fecharam num ciclo ali. Tá errado, não sei, porque o mundo hoje também tá tão perturbado, mas eu acho que isso daí tinha que ser mais flexível para receber as pessoas. E já tem outras que são festivas demais, modernas demais e não tem a palavra, não tem a Bíblia ali. Você vê, um equilíbrio era super importante, porque a gente lá na nossa congregação consegue, graças a Deus, a fórmula lá que a gente está usando está funcionando. Por quê? Porque lá o pastor Fire assim, não obriga a gente a estudar, não, entendeu? Mas sempre está perguntando, Tiago, você estudou? E aí, o que você pensa essa semana? Não obriga não, mas pergunta, né? Voltando ao que a gente estava falando do corpo, e eu nem lembrava que a gente está em Setembro Amarelo, então assim, o tema acaba também tendo tudo a ver com o mês, né? É Deus direcionando tudo. Realmente, o corpo da pessoa chega em certos momentos que ele revela a doença, né? O apóstolo estava falando de Jesus quando ele vai ao Getsemane e está orando, você vê ele tão perturbado, tão preocupado com o que vai acontecer a seguir, que ele chega a suar gotas de sangue, né? E isso é a parte humana dele, que naquela hora, assim, eu acredito que Jesus era impedido de morrer, ele não podia morrer, ainda mais naquele momento. Então o corpo dele de alguma forma tinha que extravasar. Tinha que responder, né? Tinha que responder. Então o corpo dele suou sangue. Porque ele, naquele momento ele estava tão colapsado com a informação do que viria, com a dor do que viria a acontecer. E é interessante porque era um homem que dividia uma natureza divina e a natureza de homem. Então assim, em algum momento a natureza divina virou para ele, vai ser assim. E o homem respondeu com medo. Eu estou com medo, tanto que ele vira, e nesse momento que ele tem a revelação, Pai, afasta de mim esse cálice. É o homem falando. E ele sua sangue. E passa alguns segundos, a natureza divina deve ter acalmado ele, ele deve ter visto além daquela cruz. Sim. Aí vem aquela vírgula, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. E ele volta para poder carregar essa dor nossa, né? Então assim, é algo que ele já vinha mostrando lá atrás, que não seria fácil, que ia doer para todo mundo, que teria muita luta e muita batalha, né? Muita coisa pra gente estar carregando. Assim, você falando, eu vou longe, eu viajo, de como deve ter sido a cena, né? A gente imagina, né, do nosso ponto de vista humano, né? A gente não tem nem capacidade não, mas é grande demais, né? Porque quando Adão pecou, né, ali, quando Deus criou Adão ali, e só foi pelo barro, né, pelo minério ali, né, e pelo sopro de vida, né, e ele já fez a humanidade ali. E você imagina tudo isso incluído num homem só.
é a grandeza que tem. Isso é acreditar que pelo sopro dele foi dado vida, mas quando foi tirar os pecados não pôde, teve que ter uma vida para tirar os pecados. Isso é grande demais, né? Porque você pensa bem, com todo o poder que Deus tem, ele criou o universo. Verdade. É verdade. E ele ter que dar o próprio filho, porque olha só como é grande o poder que estava em Cristo ali naquele momento, entendeu? Por isso que eu imagino que ele tenha suado sangue mesmo. E a gente não imagina o tamanho da angústia, mas toda vez que você lê a Bíblia, que você sabe que é uma pessoa que foi usada por Deus, né? Ele sempre aceita. Maria aceitou sem... José aceitou sem pestanejar, Maria aceitou sem pestanejar, né? Davi, tira tudo de mim, meu Deus, só não tira a tua presença. Você vai vendo que na Bíblia todos que aceitaram, que eram humanos e aceitaram assim, ferrenho, né? Até o próprio Paulo que ele cita aí, Então é muito... Eu vejo isso muito grande, eu não imagino a cena. Assim, a gente imagina, mas... E a gente imagina o Getsemane cheio de lamparina, luz, né? Iluminação, mas você imagina que ele devia estar um breu danado lá no meio. E ele sendo perseguido e ouvindo barulho de cavalo, de soldado, você imagina que... Isso aí que o pastor falou, que igual Naamã conversou com os seus servos, né? Então assim, além de a gente precisar de Deus, tem pessoas que estão para ajudar a gente. E você imagina um servo, né? Jesus naquele momento, ele não sobe sozinho para o Getsemane, né? Ele leva com ele Pedro, Tiago e João, os amigos dele, para poder acompanhar ele, né? Olha só. É muito forte, né, essa situação. E pastor, falando dessa situação do homem, a gente está falando dessas dores, situação, vamos falar um pouquinho agora do homem que causa a dor. Vamos em Judas agora, o causador da dor. Eu fico pensando como que até um de nós reagiria quando Jesus, enquanto conversava na mesa da ceia, virou e falou assim: aquele que eu der o bocado molhado há de me trair. Se na hora você olhar e falar assim, eu vou pegar, eu sei que é pra mim, eu tenho essa coragem, eu me obtiria. Sim. Porque Judas naquele momento ele acaba se revelando, né? E em seguida não, após Getsemane ele sobe com a turba lá, ele dá um beijo em Cristo, entrega Cristo para os soldados, e Cristo em todo o caminho, depois que Judas veio, ele diz assim, amigo. E assim, Cristo não é hipócrita, não vai falar nada por falar ali, ele realmente considerava Judas como amigo. Independente disso aqui, eu reconheço tudo que você já fez de bom. Como é que fica uma pessoa igual Judas? Um cara que causador. Como que ele fica nessa situação? Qual que é a sensação de Primeiro, Judas? você acredita que uma pessoa comum possa causar dor proposital a outra? Assim... Eu acredito que sim. Dentro da linha psicológica, daquilo que nós acreditamos, a própria psicologia, a própria Bíblia também revela homens de temperamentos diferentes. Um dia Pedro amava, outro dia estava querendo cortar a orelha de alguém. Então, são pessoas com personalidade diferente. Então, existem pessoas que talvez não querem, mas talvez a sua mente, ela está turbada e não tem um cuidado com aquilo, ela tem um prazer, talvez, naquele exato momento, liberado para ela, para que ela pudesse causar dor em alguém. Tem gente, por mais que nós estamos falando de algo que isso aqui é dolorido de falar, por mais que é difícil, mas existem pessoas que têm um prazer sim. Só que Judas, eu vou abrir uma linha aqui, porque eu falei para vocês que as melhores pregações surgem de uma conversa dessa. Judas, até dentro de um estudo, dentro daquilo que nós conhecemos, Judas, por um certo momento, ele estava com medo de perder o Cristo que ele conheceu. E por medo, ele começou ele começou a perder o propósito que Cristo veio. Ele queria acelerar o processo de Cristo, até então que ele caiu em si. Porque abriu uma linha do que Judas fez, só que depois nós temos que entender que quando ele chega lá na frente, ele diz assim, e Judas caiu em si e entendeu o que Cristo fez, do que ele fez. A questão é que já era tarde demais. Ele já tinha entregado Cristo. O homem, ele é capaz sim
que se machucar a si próprio, é capaz de se machucar alguém, mesmo sem querer, com palavras lançadas, com gestos feitos. E com isso acontece esse fato, pessoas saem magoadas. Igreja, como o nosso irmão falou, tem medo de ir na igreja. Tem gente que talvez pisou um dia, talvez nunca mais voltou. Teve uma pregadora que, eu vi um vídeo dela há pouco tempo assim, que estava uma frase muito grande em nosso meio dizendo: se a igreja te feriu, nos perdoa. Ela foi muito contra isso. Eu concordei com o pensamento dela, mas depois também eu criei uma linha de pensamento própria minha. E por quê? Que fala: se a igreja te feriu, nos perdoa. É porque existem pessoas, por mais que não queiram, um olhar diferente, um gesto que fez diferente, acaba ferindo pessoas. Judas, naquele exato momento, ele fez algo pensando que talvez ele tentava acelerar, mas vendeu Cristo. Eu tô pegando a Raciocínio. o raciocínio. Tipo assim, então ele não fez de propósito enganar Jesus, então... Não, até um certo momento, se você for pegar a Bíblia Sagrada e os estudos, você vai entender que naquele exato momento Judas, ele fica com medo de perder Deus, Cristo, e com isso o seu psicológico foi atingido, e com isso ofereceram coisas para ele, e corrompeu ele. Corrompendo ele ficou com medo, então ele entregou e tentando acelerar um processo. Só que esquecendo o propósito de Cristo, que era a cruz do Calvário. Porque se a gente for criticar assim, se nós formos abrir um parênteses para falar de Judas, porque querendo ou não, foi o ponto ápice da história do que nós vimos de alguém que traiu Cristo, nós não podemos falar de todos os apóstolos. Por que nós não falamos de Tomé, que só precisava vir para crer? Verdade. E hoje na nossa igreja não tem isso? Ele deu um cartão vermelho, né? Tipo assim, só vou crer se eu ver esse cara. Isso. Só que o problema é que Judas ele se expôs demais. Entendi. O problema de Judas é que ele fez algo que ele entendeu depois que ele foi muito errado. Entendi. Por que as pessoas não abrem muito o pensamento para Pedro, que negou muito a Cristo? Se você for a Bíblia Sagrada e pegar todas as histórias de Pedro, Pedro foi o que mais pecou. Entendi. Pedro negou Cristo. Pedro afundou. Pedro afundou. Pedro, na hora de crer em Cristo, ele não pôde ficar com seus pés firmes. E Judas só pecou uma vez. É aquele negócio de pecadinho, pecadão, o seu pecado é pior que o meu. Na verdade, Pedro nem esse. confiou em Jesus, né? É verdade. Ele não confiou. O de todos eles, o problema de Judas foi só esse. O ápice da história, né? Porque... O problema de Judas foi só esse. Só que, deixa eu falar, vamos abrir outra coisa muito interessante. Por que ninguém foi atrás de Judas? Como Boa assim? pergunta. Porque Judas, a Bíblia diz que ele se amarrou numa árvore, Tá. quebrou e ele caiu. Só que depois disso, ninguém viu falar de Judas mais. É o que nós temos que aprender na nossa igreja atual, é isso. Judas saiu. Eu não vejo relato na Bíblia de alguém perguntando onde Judas foi. Judas falou, ele tinha consequência do seu pecado. Todos nós sabemos. Mas por que ninguém foi atrás dele? Só porque o pecado dele foi mais grande para nós, muito mais amostrado. O que falta em nós é que mesmo nós sabemos que alguém se assentou à mesa conosco e nos traiu, essa pessoa é ser humano como qualquer um. Da mesma forma que te feriram, você também pode ferir. É verdade. Tanto que Jesus chama ele de amigo. De amigo. Isso- No ato final. Isso quebra todo o paradoxo assim, mental de qualquer um, porque a palavra É para perdoar mesmo. cara, É isso. mesma coisa que eu te feri demais e no final você chegar assim, amigo. Amigo. Que isso? Eu reconheço o bom, né? Ô doido, isso quebrou tudo nele. É forte mesmo, né? E isso aí é uma virada no cristão muito difícil. Porque a gente é convertido de pouco tempo, né? Eu falo por mim, eu posso dar o meu testemunho, né? Eu tinha um coração terrível. Mas a gente dar essa virada de perdão é muito difícil. É muito difícil. A gente fala, mas a gente vê, a gente estuda, né? Deus vai tratando da gente, dobrando a gente, né?
Mas até você virar a chave, pastor, aqui. É difícil. É difícil, porque parece que a pessoa que você não gosta, ela se aproxima. A pessoa que você não gosta, ela faz você trupicar de novo. A pessoa que você não gosta, ela te ofende de novo. E você aqui, Deus, eu preciso me manter, né? Lidar com isso. Lidar com isso, e é difícil. Mas tem virada, né? Eu posso dizer por mim que tem virada. Só que não é fácil. Não é fácil. E é interessante, né? Porque realmente eu nunca tinha pensado que todos os apóstolos pecaram, mas só Judas que foi recriminado, né? Porque ele saiu e ninguém foi atrás. Talvez se tivessem ido atrás, ele não tinha se suicidado, não tinha se matado. Foi a falta de cuidado. Ele poderia não ter dos sido irmãos. mais um dos apóstolos. Exato, mas Poderia estar ali. poderia estar ali. Então a gente vira as costas, muitas vezes para um membro da igreja, por uma Ele bobeira, fala essa dá uma glória. adiada, se revolta, e ele pode ser o fim de uma pessoa. Você está precisando de uma ajuda. De uma conversa, de uma É. palavra, de uma Um abraço. atenção. Por mais que ele está saindo errado, você tem que cuidar, né? Você tem que ter um coração. E um pouquinho mais fundo assim nessa história de Judas, eu creio que é tudo pelo plano, né? Isso. De Deus, não tem nada fora, né? E eu acho assim, eu acho que ele já tinha um coração um pouco corrompido, né? Já mostra, tem sinais na Bíblia que mostram. Precisava ser Só um. que precisava ter Precisava um. E eu acho que Cristo dá legalidade a isso acontecer quando põe um bocado na boca dele. Isso. O gesto de. Só que Aí ele deve ter falado agora, eu imagino que deve ter passado tudo dentro de Judas. A história toda, falar agora é entre eu e você, o que vai ser? E ele tem que falar assim, não, eu vou lá e vou beijar ele para testificar que é aquele mesmo, para vocês não errarem, né? Tipo assim. Porque tinha que acontecer, né? Senão. e que quando Cristo senta na mesa e fala sobre o caso de pão que ele daria, antecedendo ele fala assim, de vós já me trair. A própria Bíblia diz assim, há um cochicho entre eles. Olha só. Há um cochicho entre eles. Qual é o cochicho? Será que sou eu? Verdade. E aí? A preocupação, né? Há uma preocupação. Ah, Será que sou eu? preocupação. E o mais interessante é a imagem que Cristo nos passa, que Cristo deu um caso de pão, que ali todos entenderam, mas lá na frente, como você falou, ele mesmo se revelou e mostrou, dando um beijo, a moeda. Só que o mais interessante, eu não vi, se vocês viram, me corrigem, mas eu não vi Cristo apontando o dedo para ele. Não. Cristo não. Faz um plano. Então, vamos abrir um parênteses para nós não criarmos heresia aqui, para quem está assistindo não entender. É um plano perfeito, porque o próprio Salmos vai dizer que existia um que iria trair Cristo. Sim. Nós estamos abrindo um parênteses aqui para aquilo que nós estamos entendendo sobre a cura da alma. Sim, nós falamos sobre pessoas. Isso, sobre pessoas que é o quê? Aconteceu por causa de um plano que já tinha feito, só que o que eu abro para nós aqui é que hoje nós temos o costume de deixar embora pessoas. Deixar embora. Largar assim, Largar. fácil, né? Não, tipo assim, a gente não precisa, talvez não queira na igreja, eu te entendo, porque o apóstolo Paulo fala que não é por força nem por violência. Eu entendo. Só que você não procurar, por que o mesmo Cristo que te alcançou há um ano pouco atrás, não pode alcançar essa pessoa também? Que graça é essa que era só para mim, que não é para eles? Quando você pega a palavra oração, olha para você ver. Talvez as nossas orações ela mudou muito, foi aquilo que nós ministramos lá ontem. As nossas orações ela mudou muito, porque as nossas orações queremos que Deus revele pessoas para nós, revela quem quer nos trair, Deus revela quem é meu amigo de verdade, quem não gosta de mim. Só que se você for pegar a tradução da palavra oração, olha o que significa julgar a si mesmo. Toda vez que você ora para o espelho. Olha só. A oração é essa. A oração é isso. Eu estou orando, por mais que eu quero que Deus me revele quem vai fazer isso, mas Deus me revela quem sou eu para mim mesmo. Entendeu? Então, assim, para mim, para nós abrirmos um espaço para mais conversa, entre parênteses, eu gosto assim, para quem está nos assistindo, para vocês entenderem que nós estamos entrando numa linha sobre aquilo de cura da alma. E o que nós abrimos aqui foi que nós precisamos ir atrás. Sim. Existem almas sedentas. Você falou sobre o sal aqui, nós falamos do sal só para salgar, só para dar tempero. Só que uma das maiores funções do sal, que mais me interessa, é que o sal te dá vontade de beber água. O que você tem que fazer? As pessoas que experimentam você têm que sentir saudade de ter você de novo. Experimentar Cristo é isso.
Amar Cristo é isso. Forte. E a gente está tão preocupado ali com o nosso mundo mesmo, com a nossa, que a gente acaba esquecendo de dar um alô àquele, né? E é verdade mesmo, né? A gente está tão preocupado com o nosso crescimento próprio, né? Com nossa estabilidade mental, financeira, espiritual, que a gente acaba Esquecendo do irmão. esquecendo, né, de amar uns aos outros, né? Porque o que ensina hoje em dia, o que a gente vê na internet é: preocupe-se com você mesmo, cuide de você mesmo, faça seu dinheiro aumentar. Ninguém tá aí pra você. Se você não fizer o seu, ninguém vai fazer. Isso. A internet te incentiva a ser uma pessoa individual, que não ajuda os outros, que não está nem aí para os outros. Manipula a pessoa. Aí quando a gente volta lá na Bíblia, se a gente pegar Abraão e Ló, você vê que Ló, num primeiro momento, achou que estava escolhendo o que tinha de melhor, que eram as lindas campinas de Sodoma e Gomorra, que se pareciam com o jardim do Éden. E ele foi. E Abraão ficou. É Abraão mesmo, não estou errando o nome dele. Aí, passa um tempo depois, Ló está passando aperto lá em Sodoma e Gomorra. Abraão fica sabendo e fala o quê? Eu vou lá resgatar ele. Eu vou lá, mesmo tendo acontecido o que aconteceu, vou lá buscar meu sobrinho. Olha E ele só. vai buscar o sobrinho dele. O Não é? famoso 7x7, né? E se você está gostando do assunto, dê seu like, comenta, compartilha, o que mais? Curte. Curte, indique para os amigos. Mas o mais importante, comenta aí, sabendo, né? Pra gente saber se vocês estão gostando do conteúdo, o que a gente pode estar mudando, melhorando. A gente já está montando um estúdio, né, Thiago? Vamos ter um projeto de estúdio maior. Deus Qualquer vai... dúvida que você tiver, pergunta que queira fazer, pode mandar, que a gente vai encaminhar para o pastor, ele vai responder assim que possível. Fique à vontade, viu? Amém. Amém. Estamos dispostos a aprender. Não, é muito bom. E conversar de Deus sempre é bom. Eu sento aqui, eu fico viajando. Né? Você fala, eu Fica só me alimentando. Né? Eu sou o pastor Lucinho da Batista Lagoinha e eu tô chapado. Verdade, Eu tô chapado por de ele. Salomão que é assim, né? E a Salmo do reggae, eu tô chapado por ele. E a gente vai se alimentando tanto que a gente ficou sem gravar uma semana, parece que foi. Mas tem um mês que a gente Parece que não tem grava, um né? mês que a gente não grava, nossa. E Verdade. assim, isso faz falta, né? Faltou a diretora, né? A diretora tá em outros projetos. Um beijo pra ela e Marcão. Beijo, amor. Ela que toma conta ali? Mas de mim, Lucas, Thiago. Do podcast, tomar conta dos nossos Instagram da igreja, tomar conta do Do marketing. tomar conta Isso do tudo. marketing de quem mais? Do Rodolfo. fazer propaganda pra ela. Vambora. Rodolfo Lamarca. Colocar no meio, a gente. Tem o negócio de cosméticos e o bar. Sei como é que Tem tem o isso tudo. negócio de. A minha é puro marketing. É mesmo? Se quiser dar uma bombada aí no seu Instagram. É verdade. Diga o Instagram dela pra eles curtir, ué. Oi? rapaz. Então, eu vou deixar na descrição. Deixa na descrição do vídeo. É isso. Achar não tem, não. Tem sim. Tem Dá também. minha. Tem das fotos. Faz unha, Ah, né? então pode, faz tudo. Fotógrafa. Ela é multiuso. Igual a boca. E assim, mudando um pouquinho de assunto. E a sua conversão, pastor, como é que foi? Conta pra gente o início da sua caminhada aí. Olha, Se você sentia vontade, né? eu fico grato porque, tipo assim, hoje a maioria de pessoas que se convertem tem um testemunho muito forte, né? Tipo assim, por exemplo, eu fui alguém que era mendigo, alguém que era cachaceiro, que era drogado, vivia na sarjeta. Eu dou graças a Deus que eu não tive essa oportunidade na vida de querer tentar entrar no caminho. Graças a Deus, tipo assim, eu aprendi que o caráter, como nós ministramos lá, a ética, ela vem de um berço. Né? Então, tipo assim, se sua mãe te ensinou você ser honesto, você vai ser honesto pela vida toda. Se sua família te ensinou a ser uma pessoa de boa índole, você vai ser de boa índole a vida toda. O próprio Salomão vai dizer assim, também nós entendemos o contexto de fama, de sucesso, de alguém que está lá em cima. Só que olha o que Salomão vai dizer assim, é melhor você ter a boa fama do que um dos melhores momentos. O que significa isso? É você ter um nome preservado. Então, assim, graças a Deus eu não tive essa oportunidade, né, de experimentar. Eu não conheço de ver, mas não experimentei
nunca bebi, não fiz nada, graças a Deus. Mas só que a minha conversão começou porque eu gosto muito de cantar, né? Eu cantava perto dos meus vizinhos lá, essas músicas antigas, sertanejo antigo, modão, então, assim, eu gostava, os meus vizinhos gostavam muito. Só que um certo dia um amigo meu estava fazendo um convite para um outro cara, aí ele entrou naquele assunto que você falou, mas vou pra igreja pra quê? Eu vejo tanta gente que tá lá dentro aí, eu vejo cá fora como é que é. Aí eu falei assim, cara, eu vou lá, mas olha o meu pensamento, eu vou lá, eu vou querer cantar pra mostrar que eu sei. Já foi na verdade. Já fui na verdade. Mas eu entrei na igreja, eu entrei lá, comecei e cantei. Eu cantei um louvor que fez parte da minha história. Esse louvor, não sei se já ouviu falar, acho que até a Gabriela Rocha que já louvou. Eu me lembro do dia que eu aqui cheguei. Cobrar direito do lado. Não, o violão, você pega o violão lá, vai. Aí, tipo assim, foi uma profecia para a minha própria vida. Eu me lembro do dia que eu aqui cheguei. Aí, tipo assim, hoje eu lembro, se eu me lembro do dia que eu lá cheguei. A partir daquele momento, eu me batizei com 13 para 14 anos. E estou nessa caminhada, nessa jornada há muito tempo. Através de um ministério que, graças a Deus, tipo assim, eu passei por todo o processo de consagração que possa haver, obreiro, diácono, eu fiz função de presbitério, aí eu fui missionário por muito tempo, fui missionário por quase 10 anos sendo missionário. Há pouco tempo agora que meu pastor sentiu uma honra, nós vamos consagrar um pastor auxiliar durante um ano. O que significa isso? Eu gostei muito, foi porque durante esse um ano, além de Deus estar aprovando, mas eles observam se a gente está exercendo aquele tipo de função. E graças a Deus minha conversão foi dessa forma, não foi por força, não foi por uma violência, não foi porque foi por uma dor, como diz hoje dentro das nossas igrejas, ou você veio pela dor, ou você veio pelo amor. Né? Existe esse caso, mas não, graças a Deus eu me converti, sim, fui, amei. O Espírito Santo ministrou no meu coração, fui batizado pelo Espírito Santo e nós estamos nessa caminhada. Olha só, eu fiquei bom de ouvir, porque a esperança pra mim, que eu também não tenho nenhum testemunho pra contar. Porque Deus, eu acho o Thiago tem testemunho, sim. O Thiago não gostava de crente. Não gostava? Dizer que Mas isso aí não é nada assim. Agora ele fica ligando nos outros aí. Deixa eu te dar uma palavra, irmão. Eu tinha pavor de crente. Eu ficava assim, gente, esse povo é muito doido. Essa Gritaria, essa loucura, Acho que todo mundo passa por essa Só fase. não tem noção, não. Eu já contei isso aqui, mas no começo, tava todo mundo indo e a gente foi por causa da nossa cunhada. Era a que mais precisava de ajuda, a gente não conseguia ajudar ela. Então indo, a minha esposa estava gostando, porque a gente era católico antes e a gente frequentava a renovação carismática. Sim. A renovação é uma linha dos católicos que é católico, mas assim, eu acho que está no meio do caminho, do evangélico e do católico, fica balançando, transitando, fica transitando. E a esposa adorava ir pra célula, cantar, ficar lá e tal. Eu ficava assim, gente, esse povo cantando, que loucura, eu não aguento isso. Será que ninguém vai sentar para dar uma palavra, não? Aí tá. Aí começamos a frequentar os cultos. E meus colegas ligavam louvor, eu assim, eu gostaria de ficar só ouvindo louvor. Agora é só isso aqui em casa do meu. Eu tô gostando, eu não sei o que, assim, aí você vai virar crente. A gente não vai poder fazer churrasco, não vai poder beber, não vai poder fazer festa, não pode fazer mais nada. Acabou a nossa vida agora, né? E eu horrorizado. Ficava horrorizado, com todo mundo indo, todo mundo virando crente. Eu ficava assim, gente, não pode, o que eu vou fazer? Eu disse assim, eu vou comprar uma Bíblia e vou mostrar que o pastor da igreja é doido, né? Que ele está enganando os outros. Fui num amigo meu que é crente de muitos anos, de nascença na verdade. Eu disse, João Pedro, qual que é a melhor Bíblia disso tudo que existe? Eu não sabia que a Bíblia é católica, a Bíblia é cristã e a Bíblia é evangélica era praticamente o mesmo livro. Para mim era um texto totalmente diferente. E eu disse assim, como a Bíblia é tal. Eu comprei e comecei a ler algumas coisas que eu achei que eu poderia pegar o pastor, que ele não ia ter resposta para mim. Fui no culto com todo mundo. Falei, pastor, vamos lá em Rio Branco tomar um café comigo, bater um papo? Eu disse assim, vamos, eu vou lá na sua casa te visitar.
Aí eu pensei, pronto, vou pegar ele, né? Vou mostrar pro banheiro. Ele foi pego. Eu passo tranquilinho. Pastor, vamos embora. Ô pastor, eu vou Vamos encher tomar um café. eu vou encher o bucho lá. Porque esse aí eu já ganhei, eu vou encher o bucho. Aí o pastor chega aqui, chego eu com minha Bíblia. Ah, nem tá aqui agora, né? Uma King James de estudo. Ele veio com a Bíblia, deve ter pensado assim, esse aí não é evangélico pra ter essa Bíblia, né? Ele falou assim, você tem uma Bíblia da Ave Maria aí? Eu disse, eu tenho. Pega lá pra gente então. Aí vem eu com a Bíblia da Ave Maria. O que você quer saber? Pode perguntar. Aí as perguntas que eu ia fazendo, ele foi me mostrando dentro da Bíblia Católica. Aí eu falei assim, posso estar certo mesmo. E ali eu entendi tanta coisa mudou dentro de mim, que naquele dia, naquela noite, eu me converti, eu aceitei Jesus. Olha só. É um famoso só a palavra liberta. A palavra de Deus, quando você deixa ela entrar, ela liberta. Ela faz. É muito forte, é cura mesmo. É Não o tem caminho, como. né? É o caminho. É o caminho. Eu vejo como se fosse um copo cheio de coca, de café, de qualquer coisa, se você pegasse um rio d'água e começasse a se despejar dentro do copo. Você vê que o copo, que é aquela água toda preta assim, certo, ela vai começando a clarear, até que chega um momento que não tem mais café ou coca, só tem água pura. E isso que é o Espírito de Deus entrando na gente, né? Acho que ainda tem muita água suja aqui dentro, mas Deus está entrando e está me limpando. Mas a gente tem que, né, se limpar, né? Com todos os dias. É, não tem jeito, isso aí. Eu sei, logo a gente você fala, a gente não cabe. Isso aí né? Existe uma história, assim, não falo exatamente, mas quando você vai procurando estudos, se aprofundando, existe uma história que Salomão, um dia ele decide deixar de ser rei e se tornar camponês. Então, eu acho que vocês vão entender isso aqui. Ele deixa a sua majestade de rei e decide descer em sua volta como um servo, como alguém trabalhador. Para entrar naquilo que você falou sobre a água que vai limpando. E ele desce. Existem algumas notícias que ele vai dizendo que no dia que ele descer vai acontecer algumas coisas. Aí chega o dia, ele deixa de ser rei, ele tira sua roupa de rei, suas vestes de rei, sua coroa de rei e desce como servo, tudo sujo. Começa a passear. Foi aí que ele conhece uma mulher na Bíblia, que você deve ter lido, Cantares de Salomão, sobre uma mulher chamada Sulamita. Ou mulher Sulamita, né? Ele conhece ela num cenário muito incrível. Ele desce, quando ele vai descendo, ele vê muitas mulheres fazendo o mesmo trabalho, muitas pessoas fazendo o mesmo trabalho, malhando uva dentro do lagar, normal, por causa da produção que ela tinha que fazer. Mas algo que chamou muito incrível de Salomão foi porque ele viu que uma mulher estava malhando uva no lagar e tinha ela mais abaixo também, fazendo a mesma função. Só que naquele exato momento que ela se encontrava do lado de fora para retornar ao seu trabalho, ele observa que as suas vestes está muito limpa e as vestes das outras estão manchadas com a mesma função de trabalho. Todas elas estavam malhando. Aí Salomão, como camponês, ela não reconhecendo ele, pergunta para ela, fala assim, me diz uma coisa, por que as vestes dessas mulheres estão mais sujas que a sua? Porque eu estou observando que todas elas estão fazendo a mesma função. Aí isso aqui me arrepia muito, porque olha a resposta dela, falou assim, porque toda vez que as minhas vestes se sujam, que eu entendo que ela vai se sujar, logo abaixo de mim que existe um rio, e eu preciso me limpar, que é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Cristo sempre sabe que vai chegar um momento que nós vamos se sujar de alguma forma, seja em palavras mal faladas, seja em vídeos que talvez nós vemos, seja em amizade que nós criamos. Cristo sabe que também nossas vestes vão se manchar, Ele sabe disso. Só que a questão é, por quanto tempo nós vamos deixar isso? Mas só que quando nós vemos esse rio que fluiu dentro de você, e sabemos qual é a função dele, foi o que ela fez. Fala assim, porque eu estou no mesmo trabalho, só que a diferença é que todas as vezes que eu me encontro sujo, eu me lavo. Olha só. Forte. Eu me lavo. Porque Salomão disse um dia que quando ele descer, você vai lembrar de Cristo. Quando ele descer do seu reinado como rei, ele vai descer como servo que foi Cristo,
E ele disse assim, que ele vai buscar uma que esteja preparada para ir com ele para o palácio. Rapidinho aqui, nós estamos chegando no tempo final de nossas vidas. A igreja do Senhor, ela não tem que esperar o último dia para se preparar. Ela anda preparada. Você não cura da alma, você não tem que esperar o último dia para Cristo querer te curar, você tem que andar querendo a cura. Cristo me cura todos os dias. Faça todos os dias. Foi o que você disse sobre o apóstolo Paulo, né? Não se conformeis. Não se conformeis. Não se conformeis. Você não pode conformar com isso. Não, é mergulhar na água. Se tiver que mergulhar mais uma vez, não é vergonha. Se tiver 7 vezes. O seu pastor lá na igreja lá dizia, quem quer aceitar Jesus, eu te aceitei todos os dias da minha vida, mas eu vou lá na frente. Isso é lindo. Eu também acho. Toda vez que faz a oração lá de aceitar, eu faço também. Eu não sei se é só eu, não. Eu faço também. Eu falo assim, eu te aceito de novo. É renúncia. Todos os dias, é renúncia todo dia. Arrependimento não é remorso. Arrependimento todos os dias você tem uma mudança de vida. Porque tem pessoas que acham que arrependimento é remorso. Eu tenho remorso. Eu bebi essa água aqui, não é para mim ter bebido. Eu tive um remorso por beber ela. E o remorso te faz você beber ela de novo. Só que arrependimento não. Você não bebe mais. Não. A gente acha que isso aí é um Deus... ensinamento. Esse é um ensinamento incrível. A gente acha que Deus se afasta da gente, mas é o contrário. Ao contrário, é nós que se afastamos dele. Verdade. Me mostra na Bíblia que dia que Cristo abandonou Adão porque ele pecou. Ele continuou visitando. O homem se lugar. esconde. O homem se esconde. Aí quando, foi aquilo que eu ministrei ontem, mas quando você está todos os dias ali, você continua renunciando, está com ele. Mas também ele entende que ele não é prioridade, ele também vai. Mas agora, quando ele entende como ele falhou naquele exato momento, Deus não muda. Outra coisa que é muito interessante, Deus jamais mudará a sua rotina pelas nossas falhas. Jamais. Ele vai ser o mesmo. Ele vai visitar o seu quarto de oração. Ele vai visitar o seu quarto de oração. Visitar o seu quarto de oração. Se você mudou sua rotina, ele não tem culpa nenhuma. Culpa nenhuma, né? Verdade. É verdade. As pessoas, como eu disse no começo, elas ultimamente tendem a dizer que tudo são elas, tudo são vitórias delas. E eu vi uma mensagem muito assustadora ontem. Eu me assustei mais quando eu vi que muitas pessoas cristãs seguiram essa mensagem e até curtiram a mensagem. A mensagem, não que eu também não esteja falando que não é isso, mas há um entendimento contrário, ao meu ver. Falava sobre não romantizar as suas dores ou os seus traumas, que não tinha nada de um ensinamento para você evoluir, para você fazer algo além. Que uma dor é uma dor, ponto. Você passou por aqui e ficou daquele jeito. Só que quando eu vou lá em Samuel e vejo a história dele, vejo toda a forma como ele cresceu e penso no rei que ele foi, porque ele teve o título de rei e pastor, eu não consigo concordar com essa frase. Essas dores nossas são em vão? Ou isso estão dentro do plano de Deus para fazer a gente crescer e poder levar cura para frente? O que o Senhor vê com isso? Faz parte do plano de Deus. O próprio Cristo fala que no mundo nós teremos aflições. O apóstolo Paulo, assim como diz, ele fala assim, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. A Bíblia não nos fala que o Evangelho seria fácil. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas... Pelo contrário. Nós precisamos olhar para as pessoas que também vai nos assistir um dia, que quando nós convidamos a vocês a participar desse Evangelho, não quer dizer que ele vai te dar um mar de rosas. Não, é mais disso. Verdade, eu vi um vídeo esses dias, o cara falando assim, eu fui inventado de ser crente, quem não foi arrumar? Não pode beber, não pode brincar, mas é verdade. Não existe, não, gente. O Evangelho é sofredor. Eu preciso impor isso na nossa mente, que o Evangelho é sofredor. Ele é sofredor. Ele tem os seus momentos de alegria, que você vê Cristo curar, Cristo manifestar, Cristo fazer grandes coisas. Mas o Evangelho é sofredor, porque o próprio Cristo fala que você tem que carregar a sua cruz. A Bíblia fala assim que o céu é conquistado à força, então você precisa lutar e todas as lutas gerem em você marca. Não tem como. Cristo fala que para você nascer você tem que morrer, já percebeu?
Na verdade, pastor, a gente vive num mundo que o dono é o diabo. E a gente é o contrário dele. Tudo que ele faz, ele vai sentir raiva da gente. Isso é normal, a gente desse time evangélico vai ficar furioso, velho. O pecado que pra gente, tipo assim, é coisa que o diabo quer que a gente faz, a gente não faz, a gente é contra ele, ele vai ficar furioso. Fique furioso. Tem Vai jeito. lutar contra a sua vida no máximo, porque o diabo, o que ele faz? Ele não faz você pecar, ele te induz ao erro, porque É. somos nós. É que o cavalo, né? Diabo fala. É o que ele fala. Porque ele só põe pra pessoa, ela, essa fruta você pode comer. Ele não forçou ela pra comer. Forçou. Não fosse, Falou só assim, apresentou. Só apresentou. Falou assim, É bom, né, filho? Só apresentou. Entrando numa questão, e você falou que ele não forçou, mas já tem poder de botar alguma coisa no meu corpo, tipo assim, eu vou botar nele uma doença. Tipo assim, se ele não tem a força, Pela permissão de Deus, sim. Se Deus quer provar em você o seu caráter dele, Deus permite. Exemplo, tudo nós sabemos do livro de Jó. Deus vai olhar para ele e já falou assim, mas se eu só permitir que eu toque nele, eu vou tocar. Então, assim, é uma coisa que nós precisamos ter discernimento, o que o diabo vai fazer, porque tudo aquilo que o diabo faz é permissão de Deus. Mas existem coisas de dores, de coisas dos nossos corpos, o passar mal, o dia você trabalha, o dia você não está com vontade de trabalhar porque o seu corpo está doendo, isso é normal da nossa alma, nosso ser humano. Existem enfermidades que o diabo vai querer colocar pela permissão de Deus, porque Deus falou, você pode tocar em tudo, porque eu estou permitindo. Mas não é isso não, porque a Bíblia diz que o único que tem a onipotência, a onisciência, a onipresença é só Deus. O diabo não consegue, a não ser que é a permissão de Deus, ele não consegue. Se Deus permitir, ele vai permitir para te provar em sua fé. Agora, fala assim, o diabo tem poder, ele tem um poder dele para lá, que se Deus der autoridade para ele, mas só que se ele pode colocar uma enfermidade para mim, se Deus permitir, coloca. Uma aprovação, se Deus permitir. Agora, será que Deus vai querer um servo dele sofrer, sabendo que das suas fragilidades, das suas limitações, e sabendo que por causa das suas limitações, por causa dessa dor que ele coloca, o diabo vai colocar em você, você pode se afastar de Deus? Acho que Cristo não quer isso, né? Ele não quer. em Jó é assim, né? Todo mundo usa ela como, né, uma superação, né? Uma história de superação mesmo, né? Mas como ele diz, era Jó, né? Quando Deus olha para o diabo, ele fala, logo esse aí. Logo esse, você escolheu. vou pegar logo meu super. Tanto todos vocês escolheram, logo ele. Logo ele. Pode ir, meu filho. Deixa eu achar tudo errado. Tranquilo. Mas Jó teve seus momentos de crise. Se você pegar a Bíblia Sagrada, se eu capítulo 1, 3, eu falo assim, por que eu fui nascer? Vamos falar que nós não falamos isso já. Ele não blasfemou, é diferente. Sim. Ele não blasfemou a sua fé. Só questionou. Mas ele deu assim, por que eu fui nascer? Ele questionou a existência, né? Por que eu fui nascer para sofrer tanto isso? Será que eu mereço estar dando isso? Será que eu estou sofrendo, eu mereci estar dando isso? Olha pra você ver, eu levanto o altar para meus filhos, oro para que meus filhos não pequem, ou que se ele pecou, para que Deus possa perdoar os pecados, porque eu mereço isso que eu estou sofrendo. A única coisa que Jó fez, ele questionou muito. Ele tentou se justificar sempre, eu não sou um pecador, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Então, tipo assim, contar o 42 é muito fácil, mas existe um texto resumido ali. Não pode falar que Jó, tipo assim, é a paciência de Jó, mas cara, o cara vai falar assim, eu queria morrer do que viver uma vida dessa. O próprio Deus está doido. Mas Deus não vai proibir isso de você. Deus não vai te castigar porque você está falando, eu estou sentindo dor, estou com vontade de desistir. Mas de repente vem um abraço dele, a sustentação dele, você está palavra de conforto. vai embora, você vai dizer, o meu Redentor vive, por fim se levantará ao meu favor. Aí você vai embora. Entendeu? Falando em Jó, eu penso que é uma das chaves de cura. Uma das chaves de cura está em Jó, porque Jó sofreu muito. Jó ficou numa situação muito debilitada. E quando que foi o momento de virada da vida dele? É quando ele ora pelos amigos dele. Então assim, quando você está fazendo pelo outro,
Deus está fazendo em você. Por você, né? E isso é forte também, que mostra que a gente não deve parar nem se tornar individualista, igual o mundo vem dizendo, né? Se Deus mudou o cativeiro de Jó orando pelos amigos, mas nem se tivesse orado pelos inimigos dele. É verdade. Já parou pra pensar? Olha. É mesmo. E é o que o Pai Nosso nos fala, né? Uma oração mais que completa, né? Verdade. Perdoa os nossos inimigos. E não é fácil, né? Não. De coração não é fácil, De não. coração, né? Eu, assim, toda vez que fala do coração duro, e pra quem o Thiago me conheceu, eu era muito ruim. Às vezes alguma pessoa fala assim pra mim, né? Os haters de plantão, né? Vai lá no Instagram, vai escrever, mas você era assim, sim. Eu falei, mas eu era, né, meu amigo? Olha a data aí de quando meu Facebook começou, de quando eu fui me converter. E eu tiro assim, eu não tiro tudo também não, as pessoas têm que ver a mudança, né? A pessoa tem que ver que você realmente mudou. Sim. Mas essa virada no coração pra mim foi assim, tudo que às vezes a pessoa me fazia um mal. Eu fazia questão de fazer o mal pra ela também, fazia questão de ela saber que fui eu que fiz. Você fez. Olha só que doideira. Você imagina isso. Avisa. Aí eu fico pensando, por quê? Não, mas cara, não adianta eu mentir. É verdade. E o que me curou foi não mentir, realmente não mentir. E eu falava com Deus, tira esse coração e põe outro, porque esse aqui não tem como você converter não. Não é restaura, não é arranca, esse aqui coloca outro. E a minha oração foi por muito tempo foi essa. Por muito tempo foi essa. É forte. Que ela seja contida pra você, porque tem gente que tem um poder, foi aquilo que a gente até ministrou ontem, eu pego dizer, porque tem pessoas que têm a capacidade de tentar aflorar esse lado em nós. Você não precisa deixar de amar a alma dela, a pessoa dela, mas também tem que entender que se existe pessoas que é capaz de aflorar isso em você, é melhor evitar. É melhor evitar, foi isso que você vê uma transformação de vida. Não, olha lá quem eu sou agora. E eu falo isso, às vezes as pessoas, mas você não tá. Eu falo, às vezes a gente tem aula lá e o pessoal tá falando até do. Como que é? Ou a pessoa que tem disponibilidade, mas está indisposto. Eu falei na aula, eu falei, mas eu estou indisposto sempre, mas assim. Aí às vezes as pessoas perguntam, você não está cansado, Lucas? Eu falo, mas eu sei onde ele pôs meus pés, eu sei de onde ele me tirou, onde ele me colocou. E mesmo que eu não vá para frente, mas para trás, eu não volto não, se eu posso ficar no mesmo lugar. Eu não vou tirar minha posição aí. E às vezes a pessoa vem assim, mesmo sem querer, fica assim, mas você não desanima, eu sei onde ele me ficou, não tem quem me tire dali não é palavra de mau agouro que vai me tirar do lugar não. Não foi firmado nada. Eu fui firmado e acabou. Para trás eu não volto, eu sei disso. Eu posso até parar e ficar quieto, mas... Na verdade, a semente nunca desde você voltar para trás, ela morre, ela continua nascendo. Mas é assim, né, Marca? A gente vê muita gente que recebeu de Deus mais do que a gente. Que eu vi pessoas sendo convertidas, curadas, abençoadas, Esses bênçãos, né? e ver as pessoas dando passo para trás, né, pastor? É difícil falar, mas é a verdade. É como se fosse Paulo na hora que Jesus deu para assim, vai na rua direita. Ali ele tinha recebido uma bênção, por mais que ele não estivesse enxergando. Se naquele momento ele segue para a esquerda, acabava tudo. Entendeu? E a gente vê muitos, né, assim, retroceder, né, e começar do zero de novo. Talvez a pessoa retrocede aí, tudo aquilo que fez parece que tem que começar a firmar de novo, e a dúvida já é maior, né, porque quando você volta, que nem eu me converti em São Paulo, muitos anos atrás, eu fiquei um tempo afastado. Aí minha esposa, por que você não ia na igreja? Eu falei, temor, não era assim, como é que eu me apresento para Deus agora? Ele me entregou uma palavra, me entregou tudo que eu podia, me segurou, né? Me deu a mão, né? E eu virei as costas. E é como é que eu me posiciono agora de novo diante dele? Às vezes para a pessoa que está afastada do caminho do Senhor, pensa assim, mas sabe como eu me posicionei? Colocando a vergonha no bolso e baixando a cabeça. Eu falei, eu vou lá e se ele quiser me exortar, eu vou, né, simplesmente ouvir. Tanto que quando o pastor Fabrício veio para me dar uma palavra, ele me deu, para constatar mesmo que era Deus, ele me deu a mesma palavra que o pastor lá em São Paulo
na Igreja Água Viva me deu. Quer dizer, assim, eu não me esqueci do que eu fiz aí. E só falou isso. Foi o ponto de me cair no chão e chorar. Por quê? Porque assim, né? Você mudou seus planos, o meu Continuou mesmo. continuou. Ainda tô aqui, né? Que nem o senhor disse. Ainda tô aqui. Se você mudou o caminho, mas eu não mudei minha rotina, não. Ainda tô O aqui. lugar de oração ainda é o mesmo. É o mesmo ainda. Forte, né? É muito forte isso. E essa foi, né? Muitas das vezes né, que a gente escorrega, mas é que nem a gente não pode pegar um testemunho falso e nem mentiroso. Assim, o que eu sou aqui, o Thiago me conhece pessoalmente lá, eu falo para todo mundo que quer me conhecer mesmo, pergunta para minha esposa, o que eu sou aqui na igreja, eu sou em casa, eu sou no trabalho, às vezes, lógico que às vezes a gente né, não está num bom dia, mas eu procuro me policiar, nesse mau dia aí que eu me policio mesmo, né? Sim, eu fico mais na minha, escuto mais louvores, escuto mais pregação, né, Thiago? A gente vai se alimentando para aquilo sair da gente. Sim. Essa é uma dica minha, né? Mais alguma pergunta para o nosso pastor? Ô pastor, se o senhor quiser falar mais algo, é que eu falo demais. Não. Além de falar, eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir. A gente está aprendendo muito aqui hoje, né? Isso é uma satisfação, Deus, ouvir testemunho de vida, do que Deus fez. Amém. Igual eu falei assim, eu não tive essa oportunidade de passar por as experiências de vida, essas coisas assim, nem também de ter retrocedido. Eu sei que minha fé foi abalada em alguns momentos, como você falou, que é o normal de nossas vidas. Mas só que ouvir vocês, um novo evangelho, vivendo agora, um caminhar, alguém que lá atrás recebeu, hoje está novamente no recomeço, iniciar novamente, isso para mim é um prazer ouvir vocês, entendeu? Por mais que vocês falam assim, eu estou aprendendo, mas eu aprendo muito mais com vocês. Eu aprendo muito mais com vocês porque as citações, os testemunhos de vida, as bênçãos que Deus fez nas suas vidas, isso me faz confiar mais em Deus, porque nós outros nos vê ministrando, liberando palavras de cura, liberando palavras de libertação, e talvez hoje nós nos encontramos presos. Eu pregar a cura e preciso ser curado. Então ouvir vocês é uma certeza de que Deus fala assim, Deus, eu confio em Ti. Amém. Ouvir o testemunho da sua vida, ouvir o testemunho seu. Hoje, novamente, vocês podem falar assim, eu estou aprendendo muito dentro daquilo que você está dizendo, daquilo que você está falando, minha fé é o mesmo, mas eu estou mais ainda, porque eu chego em casa, olho para minha esposa, olho para meus filhos e creio no que Deus tem para mim. Por mais que o dia seja difícil, como o apóstolo Paulo virou para Timóteo e falou assim, Timóteo, eu sei as suas dores, mas continue firme, permaneça firme. É pregar de cura e Timóteo está com a dor no estômago que não é curado. É você pregar de libertação e ver o seu líder preso em Roma sendo açoitado. Então, eu prego cura, prego libertação, falo do amor de Cristo para vocês aqui. Mas o testemunho de vida de vocês é o que me faz também continuar de pé. Entendeu? Então, Amém. A gente estamos aqui para aprender, perguntar, mas eu quero perguntar também, quero responder também. Dá uma satisfação, que Deus possa, grandemente, eu quero agradecer a Deus pelas suas vidas, né? Acima de tudo. Um prazer, né? Um prazer enorme conhecer esse Thiago. Agora apanhando uma intimidade nós com o Lucas, o Marco abençoe grandemente, é um prazer. Vocês são incríveis. Nós possamos continuar essa amizade seja igual de Marcos capítulo de número 2. Eu costumava ministrar essa palavra dizendo que os amigos verdadeiros eram uma cama e 4 amigos. Se você ver a cama tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Cada um tinha uma porta. Não poderia faltar um. Porque se faltasse um lado, a cama caísse. Se faltasse o outro lado, a cama caísse. Deus sempre vai suprir em nossas vidas áreas com pessoas que vai tentar dar um equilíbrio. Então, temos que compreender, voltando no texto de Naamã que falou de começo, que tenhamos pessoas do nosso lado. Que quando pensamos em desistir, falamos, mas o profeta falou, se você mergulhar, Deus vai te curar. Aleluia.
Nossa, eu acho que bora pra encerrar. Amém. Depois dessa palavra. Palavra linda. Amém. Que edificou tanto a gente, eu quero agradecer Amém, pela satisfação. sua visita aqui. Que Deus possa abençoar cada dia mais sua caminhada, né? Agradecendo aos irmãos aqui na fé. Não vamos demorar a gravar não, porque eu sinto muita falta. Saudade. A gente se alimenta, né? Disso aqui, né? Então, como é que surgiu isso aqui? Mas. Mas Oi? surgiu assim, deu vontade? Foi quase esse cara aqui. Não, pode contar, Thiago. Não, vamos Quer terminar. contar, Marcão? Não! Vamos terminar, só pra mim saber como é que surgiu. Pode. Então, só Pode contar? contar. Não. Pode contar, deixa eu contar. É o Thiago que conta melhor. É o Thiago tem veia de pastoral. Ah. Deus colocou isso no coração do Lucas inicialmente. Só que não tinha nome, não tinha nada. E o Lucas ficava assim, a gente tem que fazer algo mais do que só ficar lá na igreja, a gente tem que levar a palavra do Senhor adiante. Aí eu digo assim, mas como? Aí não respondeu, tanto que já brincou de fazer van para poder levar a palavra itinerante, várias conversas assim. Certo dia o pastor fez um desafio na igreja, da gente falar sobre Deus na internet. Porque assim, as pessoas falam de tanta coisa na internet, mas não falam de Deus. Aí eu acredito que isso tocou o Lucas de alguma forma, que ele ligou pra gente na semana e falou assim, vamos fazer um podcast falando de Deus? Eu acho que o Marco também A ideia era assim, gravar um episódio e vamos ver o que vai dar, né? E gravar nós três. Ia gravar nós três. Aí eu não sei que a gente estava conversando que a gente ia gravar o primeiro episódio sobre a fornalha. Fornalha que o Nezac, que já foram julgados, né? Aí estávamos aqui, fomos fazer um corte, uns pequenos vídeos e me aparece o Rick, o presbítero lá da igreja. Aí a gente brincando assim, apareceu o quarto homem. E nisso eu acho que Deus deu uma condução pra gente e deu pra gente o norte de como que a gente deveria proceder. E a partir daí nasceu, eu acho que nesse momento que nasceu na fornalha, né? Porque assim, embora a gente sempre tenha um quarto homem, convidado especial, o quarto homem mesmo, aquele que direciona a gente é Cristo, né? Assim como foi com os meninos da fornalha. Então Foi dessa forma. Foi dessa forma, Deus impôs assim. Enviou. E a gente. Foi mesmo, eu tava confuso, meu filho. Cada um tem uma personalidade diferente. Nós falamos assim. Um mais calmo, outro que fala e outro que agita. Não, mas no dia foi doideira. Esse aqui tava desesperado, o que nós vamos falar? Esse aqui também, eu sou assim, nossa, eu vou travar todinho, começar a palavra. Aí na beirando ali, o carro do Rick, nós falamos, é ele mesmo, vamos entrevistar essa peça aí. E é Deus, tá? Porque nenhum de nós tinha trabalhado com internet ainda, Nada. a gente não tinha feito vídeo nenhum. Você viu o primeiro podcast, todo mundo assim, travadinho, quietinho. Nós nem bebia água, não. Não, Você pode olhar no beber episódio água. lá, nós nem bebe água. Se beber água em casa, meu é nervoso. É sério. Mas é Deus, é a vontade de levar para as pessoas também, de uma forma bem leve e descontraída, o Evangelho, porque ele hoje em dia, não vou falar que é pregado, porque as pessoas que falam da Bíblia na internet sequer abriram a Bíblia, né? O Evangelho hoje ele é criticado assiduamente por pessoas que não o conhecem. E infelizmente essas pessoas têm um alcance de mídia muito grande. E isso está por alienar a população, as pessoas, e afastá-las de Deus. Então, assim, é a nossa forma de estar contribuindo e tentando reverter essa batalha, né? Nós entramos nessa luta, nessa fornalha. Aí, ok. Não, é pra queimar, Então, aí pra queimar. Se Deus quiser, não vai sair nem com cheiro de fumaça. Isso é verdade. Ele tá escrito na palavra. Mas eu penso você porque eu sei que vocês já viram também, já vi alguns, né? Eu achei incrível que a primeira coisa que vocês fizeram foi abrir com uma palavra. É o que poucos fazem, tá? E além eu sei que pode chegar um momento ou outro que vai abrir um assunto que é um pouco polêmico, mas desde o princípio que eu vi que vocês preservam muito por levar Cristo, né? Então, conselho eu não tenho o que dar, porque vocês já estão senão vocês já estão continuem nessa pegada mesmo, firme, de
de alcançar almas. O objetivo disso aqui É Cristo. talvez vou dizer para vocês que estão nos assistindo, talvez vocês assistirem depois ou agora, é que a intenção nossa talvez não é que vocês vá para casa de oração, para a palavra diante, é que vocês tenham um caminho em Cristo Jesus. Isso. É a nossa intenção. É vocês ouvir o começo da palavra, cura da alma. Deus tem uma solução para você. Ou você é escravo da sua dor, ou você é escravo da sua missão, ou servo da sua missão. Se você quiser viver escravo da sua dor para sempre, você vai ser. Mas se você quiser ser servo da missão que Deus tem para você, libera a palavra profética de cura para alguém. Então é o que vocês estão fazendo. Talvez você seja aquele espírito que manifestou na vida daquela menina. Ah, se você soubesse de um profeta que existe em Samaria. O Deus da vida dele liberaria uma cura para você. Pronto. Amém. Entendeu? Então eu quero só externar. Eu sou, parece que não, mais que a gente prega. Eu recebo com as duas mãos. Porque a gente é meio assim, quem acha que não, que a gente está na frente pregando, a gente está um pouco vergonhoso. Esse aqui também é novidade para a gente ministra, mas eu tenho sonho de liberar para vocês essa palavra profética. Amém. Esse Em espírito nome de Jesus. que foi manifesta sobre a vida daquela menina, de olhar a dor de alguém e entender que existe cura para aquilo ali, é o que Deus está falando para vocês. O importante aqui não é religião, o importante aqui que eu gostei, que eu falei para vocês, se bem sincero, foi que vocês abriram com Bíblia e nós terminamos com Bíblia. Amém. E esse é o propósito. É o propósito, continua nesse propósito que Deus tem muito mais. Isso aqui vai. Glória a Deus. Amém. Você vai ver lá no States. Gaguejado. Eu queria agradecer a sua presença, Amém, a satisfação sua nossa. amizade e que Amém. Deus continue cada vez mais estreitando nossos caminhos. Amém. Que o Senhor faça parte da minha vida, dos amigos, que vocês também continuem firmes e fortes comigo. Amém. Pra quem não sabe, hoje é aniversário do nosso É. amigo Thiago. Desejo muitos anos de vida, que Deus continue te abençoando. Saúde, paz. Amém. Se você precisar de alguma palavra, alguma oração, alguma coisa, deixe nos comentários. Só quero agradecer a sua presença, meu grande amigo aqui, meu pastor também. Amém. Mandar um beijão para todos e Jesus fãs. continue. Cuidando em nós, meus fãs também. Meus fãs. Ele já tá cheio de fã. Tem fã, velho. Beijão, Gente, um abraço. Um abraço, até mais, até a próxima semana.